Aleluia, Jesus. A morte, vida, Ele me ofertou. Aleluia. Louva o Senhor com as suas palmas. Louva o Senhor. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, mais uma vez muito honrado de estar aqui com vocês. Hoje ainda um pouco mais sem voz. Hoje tivemos uma emergência lá na igreja pela manhã. Eu tinha programado não ir no culto, eu vou só à noite para o pastor divino, que quase não vi. Meu Deus, não vou nem contar isso, né, pastor? Misericórdia. Há muito tempo que eu não faço essa besteira. Marquei 2 compromissos no mesmo dia. Olhei minha agenda, tá tudo certinho, limpinho. Domingo, até terça-feira, falei, eu diante do pastor que eu tinha combinado com ele. Ai, Jesus. Mas graças a Deus deu tudo certo de estar aqui. Eu não dei o bolo lá não, consegui resolver lá também. Então eu falei, o pastor vai marcar para maio, porque abril não tem vaga, mas tá maio. Em maio eu vou estar lá em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou sem voz, irmãos, porque o nosso pastor, meu pastor lá, teve uma emergência hoje pela manhã, um culto fúnebre. E ontem à noite ele me ligou, pastor, dá para pregar? Agora vamos pregar agora. Eu já tinha dado o estudo dos adolescentes, nós temos um curso lá de gerações à tarde. E aí a voz. E ainda amanhã, 7 horas da manhã, para a sala de aula. Eita glória, hein? E ainda tem 2 atendimentos à noite. Eu vou terminar meu dia amanhã 9 horas da noite falando. Meu Deus. Mas graças a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Boa noite para todos. Aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Flaviano. Hoje eu estou ali com o pastor Alisson, servindo o Senhor Jesus Cristo, fazendo a obra de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu fiquei assim muito pensativo sobre a palavra, que Deus me dá a palavra, e eu fico assim, meu Deus, a gente fica duvidando até o último domingo, até o último momento, né? Logo eu achei que a pastora vai ler. Agora sim, agora eu acho que eu estou conectado com aquilo que Deus trouxe para a igreja nessa noite. Eu quero que Deus fale ao teu coração. Na verdade eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, no nome de, não por causa de mim, meus irmãos, não porque eu estou tremendo aqui, de verdade, estou assim, eu fico, meu Deus, o pastor ainda fica com essa generosidade toda a meu respeito, os irmãos ficam imaginando, não, quem é? É só o Flaviano. É só o Flaviano. Amém, meus irmãos? Porque o pastor, quem não conhece o pastor sabe, ele é muito generoso. Abre sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 25. Ai. Eita, meu Deus. Mateus capítulo 25. Eu quero ler, embora eu vou estar comentando, e hoje eu vou ter que usar uma síntese assim, porque eu tenho alguns minutos, né, pastor? Mas vai dar tempo, tá? O professor tem que saber, né, fazer síntese. Eu vou fazer uma síntese aqui, acredito que com 15 minutos eu consigo terminar em nome de Jesus, amém? Mateus capítulo 25. Quem encontrou diz glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus, amém. Diz assim a palavra do Senhor: pois será como um homem que, ausentando-se do país, ele chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e a outro ele deu 1 talento. Repita comigo: de acordo com a capacidade de cada um deles. E então ele partiu. O Senhor tinha recebido, o servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar. Diga, o servo saiu imediatamente a negociar, e negociou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou mais 2. Mas o servo que tinha recebido apenas 1 talento, saindo, ele fez um buraco na terra e ele escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Até aqui, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu vou orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor sua graça, eu quero pedir ao Senhor sua misericórdia, que o Espírito Santo do Senhor seja sobre sua igreja aqui nessa noite. O Senhor já está falando, Pai, desde sexta-feira com essa igreja, e eu te peço que hoje, Senhor, o Senhor continue. Não permita, meu Deus, que eu venha atrapalhar aquilo que o Senhor planejou para essa noite, no nome de Jesus Cristo. E você diga amém. Amém, amém, meus irmãos, amém. Eu acredito que todos vocês já devem ter lido esse texto. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, é um texto muito querido da igreja. Assim, é um texto que a igreja quer muito ler, conhecer, porque envolve escatologia, envolve várias temáticas complexas e muito
complexas mesmo. Mas o que eu quero falar aqui hoje, eu não quero falar de escatologia, lógico, né? Não vou até por causa que a escatologia é tão complexo. Cada pastor vai seguir uma linha, né? Eu sei qual é a linha que o pastor segue aqui, então eu não vou fazer besteira e complicar a situação aqui. Amém? Porque são sempre pelo menos seis escolas de escatologia. E aí cada um vai pensando de um jeito. Amém? Bom, mas eu quero me ater o que esse texto pode nos ensinar para os dias de hoje. O que esse texto também ele fala sobre o tema desse aniversário. São 7 anos. E são 7 anos, o ano passado também tive esse privilégio de estar aqui. E o ano passado eu estava recolhendo meus arquivos, né? Que eu tenho uma pasta só de pregação que eu já fiz, pregações que eu estou montando e pregações que eu estou assim, já começando a organizar. Eu vou organizando e vou deixando lá. A hora que vier, por isso que eu estou sempre, pastor, tem a mensagem, olha lá, só abrir o drive aqui. E eu lembrei do ano passado, que foi 1 João. Até que ele venha. Esse texto, ele traz eu não vou falar do contexto histórico por causa do nosso tempo, irmão, mas era muito interessante vocês entenderem como que Jesus, como um grande pedagogo, ele faz com que as pessoas compreendam sua mensagem. Ele usa o cotidiano, ele usa a vivência. Jesus não é um cara que ele complica. Os fariseus, os filósofos e grandes outros líderes da época, eles complicavam. Talvez para trazer um ar de intelectualidade, talvez para trazer um ar de superioridade. Jesus não queria isso. Jesus queria que a sua mensagem chegasse ao coração do teu povo. Então ele usava o dia a dia, ele usava o cotidiano. E existem 2 parábolas aqui no Mateus 25. A parábola das virgens, todos conhecem. E agora a parábola dos talentos. Eu gostaria de dizer, essas 2 parábolas diz a mesma coisa. No Antigo Oriente, a gente chama isso que... Olha, lá vai eu dando aula, tá vendo? Não tem jeito. A gente tinha o que a gente chama de paralelismo, que era uma forma de você fixar uma mensagem. Eu queria que você decorasse algo, eu queria que você aprendesse algo, então eu repetia esse algo, para que na repetição você aprendesse. Na segunda repetição, há pequenas nuances e diferenças, mas a mensagem era a mesma. Olha para vocês verem, rapidinho, resumir a parábola das 10 virgens. Faltaram a elas o que? Azeite. Azeite fica onde? Dentro da lamparina. Jesus estava falando assim: quando eu voltar, eu quero ver o que tem dentro de você. Meu Deus! Quando eu voltar, eu quero ver o que você tem dentro de você. Meu Pai. Até que ele venha, ele quer que você reserve, que você guarde a presença que um dia ele te deu. Ele reserve, que você reserve a unção que ele colocou na tua vida, o óleo que ele colocou na tua vida. Aleluia! Até que ele venha, que você guarde a unção, que você guarde a devoção, que você guarde o cuidado com a obra de Deus. Agora Jesus parece que muda de assunto, não. Mas agora Jesus olha para o exterior. Na primeira parábola tem óleo aí? Tem óleo aí? Ele está perguntando. Parece que 5 deu mole. 5 das virgens deu mole. 5 das virgens deixou faltar óleo. Deixou faltar algo intrínseco, interno dentro delas. E elas perderam. Mas agora Jesus conta uma outra história com a mesma pedagogia, com a mesma ideia. Um senhor, ele sai, e era muito comum também no Antigo Oriente, os grandes fazendeiros viajarem para outros países. Pessoal, vamos pensar, o ano passado, na antiguidade, viajar era meses. Era às vezes anos. Você ficava anos sem ver a sua família, talvez sem ver suas terras. E esse homem sai. E ele, antes de sair, ele usa uma estratégia que foi criada pelos fenícios, onde ele meio que arrendava as suas terras, meio que arrendava as suas riquezas aos seus servos. Era uma prática comum. Tinha 2 práticas, pastor. Ou você deixa a sua riqueza nas mãos de quem você confia, ou você deixa com os banqueiros, que naquela época os fenícios eram feras nisso. Então você tinha 2 situações. Aquele senhor achou por bem e falou assim: cara, vou confiar nos meus servos, vou pegar a minha riqueza e vou repartir entre eles. E a gente conhece, deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro e deu 1 talento para outro. Aqui já tem uma informação, meus irmãos, que eu acho interessante. Hoje pela manhã eu falei
sobre como que a igreja, ela é diversa. Cada um tem um dom, cada um tem um talento, cada um tem uma capacidade, sim. Tem pessoas, irmãos, isso não é falta de humildade, pelo contrário. Tem pessoas que têm mais capacidade, tem pessoas que se preparam mais, tem pessoas que Deus vai dar 5 talentos. É verdade, pai. Mas é interessante que nos servos ninguém vai ficar sem. No meio dos servos, cada um vai ter algo para ser colocado nas suas mãos. Aleluia. No meio dos servos, cada um vai receber um talento. Então diga, eu tenho pelo menos um talento. Diga, eu tenho pelo menos um talento. E que Ele confiou a minha vida, esperando que o dia que eu voltasse, no caso Ele voltasse, eu entregasse para Ele. E aquelas pessoas, era prática, irmãos, você sabe. Por isso que você lê, o texto é tão legal, que o texto diz, aquele que ganhou 5, ele saiu correndo, porque sabia, poxa vida, muito me foi, muito me será. Olha as conexões dos textos aí. Gente, era para nós, a gente tem que estudar um pouco mais para entender, mas eles já sabem, cara, ele me deu 5, eu estou mais ou menos enrolado. Aquele cara falou, se eu não correr, eu vou ser válido. Se eu não correr, eu vou ser infiel. E ele sai correndo. E ele vai negociar. E ele consegue mais 5 talentos. Aquele que ganhou 2 da mesma forma, saiu correndo. Irmãos, na igreja cada um tem seu lugar. Cada um tem sua capacidade. Cada um tem a sua porção. E essa porção, tem uma coisa que eu aprendi, pastor, eu queria dizer isso para você. Eu acho que quando eu estava me perguntando essa mensagem, eu lembrei dessa palavra. Às vezes, irmãos, porque nós temos, eu tenho falado muito isso para homens, em reunião de homens, nós temos vivido um tempo tão angustiante para homens. Eu fico pensando em igreja o tempo todo, irmãos. Eu sou professor também, lido com meninas, com adolescentes. Sábado eu estava dando aula, uma pós-graduação, e a gente vê que a sala tem mais sempre mulheres do que homens. As mulheres estão arrebentando. Nós homens estamos ficando um pouco para trás. Isso é um problema. Eu tenho dito para os meu filho, é um que eu falo com ele. As meninas com 25 anos já estão indo para a pós-graduação. Eu estou atendendo uma moça, 22 anos está na pós-graduação. E tem alunos de 22 anos que estão no videogame ainda. Eu vou matar no Free Fire. Está no Free Fire ainda. Isso é um problema para nós, pastores, no futuro. A mulher ganhando 10 mil e o cara com dificuldade. A mulher ganhando talvez 15 mil e o cara com dificuldade. Isso no nosso psiquismo é complicado, irmão, porque nós somos chamados para ser cabeça. Mas estamos agindo como cabeçudos, viu? Olha, guarda isso aqui, tá? Eita, olha aí, meu pai. Bom, eu abri o parênteses, nem sei pode. Não era para falar isso. O que eu queria falar era isso. Deus não te chamou para ter esse sucesso do mundo. Quantos membros tem de sua igreja? Lá na igreja, estou na igreja grande hoje, tem muitos músicos, tem muita gente, mas não é isso que é sucesso. Sucesso é se você é fiel no pouco que Deus colocou na tua mão. Quanto que você tem não importa, mas importa se o que Deus colocou na tua mão está prosperando, se você está sendo fiel. Não é, irmãos. Meu Deus. Quando Deus chama esses homens, Deus deu 1 para aquele cara e falou assim, eu não espero que você gere 5, eu só espero que você seja fiel. Eu só espero que você seja fiel. Pastor, porque às vezes nessa mentalidade nós vislumbramos, homens vislumbram, por isso que eu acho que eu cheguei nessa questão de homem, né? Vislumbra grandes coisas. E às vezes nós não vamos conseguir mesmo. Nós não vamos, às vezes nós não vamos, eu estou afirmando. Quantos homens com 40 anos que ainda não têm uma reserva de emergência? Quantos homens que com 40 anos talvez não tenham alguma segurança financeira ainda? E talvez não vai conseguir. Mas Deus está te chamando para ser fiel. Deus está te chamando para ser fiel. Porque se você olha para esse mundo, se você olha para o Instagram, você vai ficar doido. Aí o pastor pode falar, a minha igreja tem 200 membros, a minha igreja tem 500 membros, aí eu estou com a igreja com 50, com 70, eu acho que eu não sou fiel. E na verdade fidelidade não é número, mas é o trabalho que você está executando aqui neste lugar.
não é a quantidade, mas é como você está exercendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você consegue compreender isso, meu irmão? Amém. Você consegue compreender isso, minha irmã? Amém. Mas aí olha que interessante. Aquele que recebeu 1 talento, tem algo que invadiu a vida dele, e é isso que eu quero falar. Medo. Medo. Aquele homem, ao invés de fazer o que era de praxe, porque, irmãos, eu quero que você entenda isso. Era de praxe, se você pegou a terra, você tem que produzir ela. Se você pegou o talento, você tem que produzir ele. Eu me organizei aqui, eu estou tentando ser bem sucinto. Só para que você tenha ideia, esse texto não fala de dinheiro, irmãos. Não tem nada a ver com dinheiro. Eu transformei dinheiro para você ter noção do que Deus estava confiando naqueles caras. O 1 talento, fazendo umas contas assim bem rápido, eu coloquei o dia de um trabalhador de R$80 mais ou menos. O dia de um trabalhador de R$80. 1 talento era 20 anos. Eu ensino os meus alunos, falam, com 20 anos você aposenta. O menino está começando agora, irmão. Nós não damos mais não. Nós não damos mais não. Com 20 anos, com 40, eu falo pro meu filho, com 40 anos você vai estar aposentado se você seguir isso que eu estou te mostrando. E se Jesus não voltar, lógico, espero que Jesus volte, oh meu Deus. Amém, igreja, oh meu Deus. Amém, igreja. A gente faz plano para 20 anos, mas espero que Jesus volte antes, amém? Amém, igreja. Bom, 20 anos de trabalho, você guardando R$70 por dia numa calculadora de juros compostos, ia dar R$700 mil. Aquele homem pegou 700 nos valores de hoje, R$700 mil e falou, está aqui nas suas mãos. Irmão, R$700 mil é um dinheiro considerável, não é? Pastor, isso é o que teve 1 talento. 7 vezes 5? 3,5 milhões. Por isso que esse cara ficou desesperado. Por isso que ele sai correndo e falou, cara, ele me entregou 3,5 milhões. Se vê que eu estou com esse dinheiro, o pessoal, eu tenho que sair correndo logo. E ele sai correndo. O que ficou com 700 mil preferiu enterrar. Mas o que leva? Aí eu estou falando de dinheiro aqui para você entender a importância que Deus te dá quando Ele coloca nas suas mãos o talento. E talento, meu irmão, não é dinheiro. Talento não é apenas habilidade, mas talento é o dom que Ele te chamou. Talento é o tempo que Ele te dá. Irmãos, quantas pessoas hoje... Eu tenho na clínica, irmãos, que não é antiético que eu estou falando não, tá? Porque vocês não têm noção de quem é a pessoa, tá? Nós apelidamos que ele serve o Deus da correria. Ele está o tempo inteiro correndo, ele falou, Fabiano, é engraçado que eu corro e não chego em lugar nenhum, eu estou patinando. E às vezes Deus está te dando tempo, que é a moeda mais cara desse contexto que nós vivemos. E ao invés de usar isso para a glória de Deus, nós estamos usando isso para qualquer outra coisa. E quando chega a proposta, como o pastor diz, isso brilha os olhos de quem quer servir. Temos clínicas, temos estrutura, temos muitas coisas para fazer. Aquele que tem um talento logo diz, não é para mim. Aquele que tem tempo logo diz, não tenho tempo. Aquele que o Senhor confiou 700 mil reais, ele costuma não participar. Mas aquele que estava com 1,5 milhão falou, conta comigo, vou dar um jeito. Aquele que estava com 3,5 milhões falou, conta comigo. Mas aquele que foi entregue, comparado aos outros, só 700 mil, ele falou, eu vou enterrar, é melhor. E sabe o que faz, irmãos, a gente enterrar o medo? Enterrar o nosso talento, esse medo. Porque na hora que o Senhor chama este homem, esses 3 homens, porque ele volta depois de muito tempo, e ele falou, agora eu vou fazer um relatório, eu vou fazer uma prestação de contas. Irmãos, Jesus no final desse sermão, ele diz, naquele tempo, naquele dia, ele vai chamar cada crente diante dele, ele vai chamar cada um de nós pelo nome e vai nos perguntar, o que você tem nas tuas mãos? Ele não está preocupado com quantos talentos ele te deu, mas o que você fez com esse talento.
Às vezes, irmãos, somos impedidos, tá? Vocês conhecem um pouco minha história? Eu fiquei 2 anos sem pregar, 2 anos sem ensinar, 2 anos sem subir no altar, e ainda ouvindo uma voz de Satanás dizendo: você nunca mais vai subir nesse lugar. Ainda ouvindo uma voz do diabo dizendo: seu ministério acabou. 2 anos, tem momento que você vai ser impossibilitado, mas tem gente, e eu ficava ali no púlpito, na igreja chorando, ouvindo as pregações e chorando e chorando. Naquele tempo eu estava impossibilitado. Não estava enterrando o meu talento, eu estava doente, eu estava precisando de cuidado, eu estava precisando de alguém me pegar e colocar no colo, como me colocaram. Aleluia. Mas tem alguns irmãos que não compreenderam a importância do seu chamado. Tem alguns irmãos que não compreenderam a importância daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E uma das coisas, irmãos, que invade e que nos atrapalha é o medo. Eu vou contar, pastor, eu vou tentar atrasar só mais uns minutinhos. Mais uns minutinhos, irmãos. Eu vou falar do Gideão. Eu vou contar para vocês, eu garanto um Gideão que você não conhecia. Sabe por que eu garanto? Eu sou professor, irmãos. A gente lê a Bíblia muito rápido, e alguns detalhes escapam. Tem 20 minutos. Ah, é? Achei que era 8h30. Não. Eita, glória, então vai dar tempo. O Gideão quem é? Fala aqui para mim, quem é o Gideão? Quem é o Gideão, gente? Quem a Bíblia fala do Gideão? Antes de Deus chegar até ele, quem era o Gideão? Fala aí alguém, por favor. Medroso. Ele fala o que pro anjo? Eu sou o menor, eu não sou ninguém. Irmãos, olha o que o medo faz com um crente. O medo cega. E eu quero ver que o Espírito de Deus te mostre hoje se você está como Gideão. Quando o anjo chega para Gideão, o anjo fala assim: antes de nada o Senhor fala assim: o Senhor é Contigo. Ele falou assim: sai fora, velho. Igual meus alunos, sai fora, velho. Para de brava. O Senhor é contigo, Gideão. Comigo? Eu sou menor, eu sou medroso, eu sou mais fraco. E detalhe, ele estava escondido mesmo, no buraco, numa vala, num vale, malhando o trigo com medos. Irmãos, para você que fez o seminário, deve entender um pouquinho de geografia, ele estava com medo dos medianitas, irmãos. Para você ter noção, é a mesma coisa do Trump estar com medo do Irã. É só para você ter noção de estrutura. É a mesma coisa do Trump ter medo da Coreia do Norte, por exemplo. Como assim esse cara está com medo dos medianitas? Os medianitas eram isso aqui, perto de Israel. Mas, irmãos, quando você tem medo, até uma barata, às vezes uma formiga, uma pequena coisa te faz pular. A barata ainda tem um elemento psíquico, tá, pastor? Calma aí, tem uma coisa, tem a barata, tem um negócio aí, tá? Que ela assusta muita gente mesmo, tá? Não é só mulher, não. Tem homem também, Deixa aparecer, aqui vai aparecer rato, em nome de Jesus, mas deixa aparecer um rato pra ver. O rato não faz nada, irmão, mas a gente tem medo dele. O medo tira de nós. Mas quem era o Gideão? O Gideão era o fraco, era o medroso, e ele falou assim: eu sou o menor. Olha o Gideão que você não conhecia. Aí depois que o anjo conversou, falou: cara, você tem unção, cara. Você tem chamado. Meu pai. Aí você deixa eu ali na minha fazenda pegar 10 servos. Como que alguém tem 10 funcionários? Fala que é pequeno. Gente, um empresário que tem 10 funcionários, ele pegou só 10, a gente não sabe quanto que ele tinha. Ele pegou só 10. Faz sentido o Gideão falar que era pequeno? Faz sentido o pastor Gideão falar que era pequeno? Sabe por que Gideão falou que ele era pequeno? Porque o medo invadiu o coração dele. Irmão, talvez você tenha uma unção, você tem chamado, você tem Deus, você tem tudo que Deus já colocou, mas o medo conseguiu invadir seu coração. E o medo está tirando o seu potencial. Ao invés de se colocar aqui, eu sempre lembra, né, da minha palestra de liderança para os líderes aqui, né? Eu falei, pastor? Falei. Quantas pessoas são impossibilitadas
E principalmente nesses dias de hoje, irmãos. Porque nós estamos preocupados. O que vão pensar de mim? O que vão pensar se eu falar alguma palavra errada? O que vão falar se eles olharem minha roupa? Se eles olharem o meu cabelo? Meu irmão, sabe o que vai ser pior? É o dia que Jesus te chamar. E você dizer, eu não preguei porque eu estava preocupado se o irmão estava olhando a minha roupa. Eu não preguei porque eu estava preocupado que o irmão ia olhar o meu vocabulário. Mas nós estamos presos com o que as pessoas pensam da gente. Olha o relato desse homem. Os outros chegou, Senhor, essa água aqui que é a minha, pastor? As duas. Senhor, peguei os 5 talentos, negociei mais 5, entregou para o homem 7 milhões. Que fazendeiro esperto também. Perceberam? O outro, 2 talentos, 1.400.000 reais. Eu estou te entregando 2.800.000 reais. Está aqui na tua mão. O que ganhou 1 talento falou? Tive medo. Irmãos, o que está te parando, o que está te impedindo de fazer a obra de Deus não é a quantidade de trabalho, não é nem o tamanho da obra que Deus colocou na tua vida. É como você está olhando para o Senhor, é como você está olhando para a tua vida. Você tem deixado o medo invadir o teu coração, você tem deixado o medo invadir a tua vida, e você tem desacreditado daquilo que Deus falou. Meu Deus! Quanta obra tem para ser feita neste lugar aqui? Quantos ministérios ainda tem para ser levantado aqui neste lugar? Porque uma igreja com 7 anos é um desafio, pastor. Eu sei o que é isso. Pastorei 14 anos da minha vida. Não é simples organizar departamentos diversos na igreja. É preciso de gente que tem coragem. É preciso de gente que não está sendo envolto do espírito de medo. Aleluia! Talvez, irmãos, porque isso aqui é interessante. Quando você pega, eu vi lá no encontro de casais um rapazinho, ele está aqui. Gustavo, cadê ele? Ah lá o Gustavo. Quando você pega um Gustavo, por exemplo, o Gustavo está chegando. É normal, Gustavo, você tremer na hora que for te dar um microfone. Não sei se você já prega, pastor. Vai pregar. Daqui uns dias, viu, Gustavo, em nome de Jesus. Eita glória! Mas o Gustavo vai tremer, o Gustavo vai suar, o Gustavo vai ficar gaguejar, o Gustavo vai fazer um monte de coisa. Sabe por quê? Porque talvez ele está no início. Mas tem gente que o Senhor já deixou o talento há 5 anos e foi embora e falou, vou voltar. Tem gente que Deus deixou o talento tem 10 anos e falou, eu vou voltar. Tem gente que tem 20 anos que está com o talento na mão e o Senhor disse, eu vou voltar. Mas eu não posso. O que eles vão pensar se eu fizer errado? Irmão, entenda isso aqui. Deus quer que você seja fiel. Você não tem que ser o melhor. Talvez você nem vai ser o melhor. Eu falei para vocês uma vez, toda escola, hoje eu mudei isso muito, a terapia está mudando muito minha mente. Eu vi aqui, isso era angústia minha. Toda escola que eu chegava, eu quero sair daqui, eu quero que os alunos gritam meu nome. Quero ser um dos melhores professores, eu me dedico mesmo. Quem já teve aula comigo sabe, eu me dedico mesmo para dar aula. E raras vezes eu consegui. Porque tem gente que é bom demais mesmo. Tem gente que é bom demais mesmo. Tem gente que é muito melhor do que nós. E é verdade, está tudo bem. Deus não me chamou para ser o melhor. Deus me chamou para ser fiel naquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Aleluia! Glória a Deus! Você não precisa ser o melhor. Você só precisa ser fiel àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quanta gente tem talento para falar. Quanta gente tem talento para abraçar. Quanta gente tem talento para acolher. Tantos ministérios na igreja, tantas coisas para serem feitas na igreja. Mas eu estou preocupado o que vão pensar de mim. O medo invadiu o coração daqueles homens, daquele homem. E ele foi barrado. Irmãos, aí eu citei, como é que é o nome? Gustavo. Glória a Deus. Por que Gustavo? O Timóteo foi um Gustavo. Um jovem que foi colocado à frente da obra de Deus.
Um dia eu fui como o Gustavo, hoje eu não sou jovem, irmãos. Eu tenho carinho de novo, eu engano pra caramba, tá? Eu engano muito, porque já tenho 28 anos de obra de Deus, pra glória de Deus, desde criança. De criança não, de adolescente, né? Adolescente, né? Criança não, de adolescente. Servindo. Então nos primeiros momentos, a gente tem medo mesmo. No primeiro momento a gente treme mesmo. No primeiro momento a gente fica preocupado mesmo. Mas Deus só nos chamou para ser fiel. E olha o que Paulo diz para Timóteo. Eu quero dizer isso para você, que talvez está envolvido por esse sentimento de medo. Deus não nos deu espírito de medo. Pai, aleluia. O mais legal nós falamos tanto isso na igreja, que aquele que chama, ele faz o quê? Capacita. Nós falamos outra coisa também. Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que chamam. Deus não está preocupado se você é bom. Deus está preocupado em onde está o teu coração. Meu Pai. Seu coração está neste mundo ou está no reino? Meu Deus. Seu coração está neste mundo ou está no reino? Seu coração está onde? É isso que o Espírito de Deus está te perguntando nessa noite. O que está no teu coração e é medo? Deus vai te colocar, Deus vai colocar em você hoje. E quando fala aqui o Espírito, não é Espírito, o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus já está na tua vida. O Espírito de Deus já está na tua vida. Sabe quando o Espírito de Deus vai falar? Vai lá, fala com o pastor que você quer assumir esse departamento. Não, mas eu não posso, porque eu não tenho. O Espírito de Deus já te falou. Mas o que está em você, eu vou chamar de energia aqui, mas só para que vocês entendam, tá? É uma espécie de de um impulso. O que está te impulsionando é o medo. E o Espírito Santo quer colocar na tua vida hoje é coragem. Irmãos, você sabe o que é coragem, irmãos? Eu conheço uma pessoa de coragem. Nós somos professores. E de verdade, tá? Não é soberba aqui não. Mas a gente sabe quando a pessoa sabe o que está falando. Eu gosto demais de ouvir. Mas a gente sabe quando tem gente embromando e quando tem gente realmente que sabe do que está falando. Sabe o que é legal? Tem muita gente que não tem tanto conhecimento, que estão falando. Mas pelo menos eles estão falando. Tem muita gente que está falando e está falando até palavras erradas. Nós vai, a benção. Olha, mas ele fala a benção, mas pelo menos ele está falando. Enquanto eu que tenho um português organizadinho, estou sentado no banco fazendo julgamentos, fazendo análises. É aquele que é simples, tem coragem. Sabe por quê? Porque ele está cheio do espírito de ousadia, ele está cheio do espírito de amor, ele está cheio do espírito de moderação, ele está realmente alinhado com o chamado dele. Aleluia. Eu queria que nessa noite aqui, para me encerrar, que você pensasse, meu irmão, Deus não quer que você faça muito, Deus quer que você seja fiel. O que Deus te entregou para fazer é cuidar de uma alma, cuida dela. O que Deus te falou? É ensinar no discipulado, faça isso. Aleluia. Não deixe o medo cegar o seu potencial. Não seja um Gideão que tem 10 funcionários, mas diante do anjo fala, eu sou o menor. Se Gideão era o menor, pastor, o que eu sou? Se Gideão era o menor, o que nós somos, irmãos? Mas isso aqui é legal. Talvez nós não temos muito, eu repito isso aqui. Talvez você não tenha muito, você julga que não tem muito, mas você tem aquilo que o mundo não tem. Você tem o Espírito de Deus na tua vida. Você tem aquele que te guia, você tem aquele que te conduz, você tem aquele que vai te dar palavras. Para me encerrar, agora para encerrar mesmo. Pedro foi preso e João diante do Sinédrio. O Sinédrio, irmão, seria comparado o Supremo nosso aqui do Brasil, o STF. Nível intelectual lá em cima. Vou falar assim, tá? Nível intelectual lá em cima. E eles vão interrogar Pedro. E quando Pedro está falando, em discussão, não vou parar de falar de Jesus. Um cutuca o outro. Ué, ele não é pescador? Por que ele fala assim? Sabe o que é isso, irmão? Os
você pode não ter muito, mas quando você estiver diante de uma alma, o Espírito de Deus vai soprar no seu ouvido e dizer: diga isso aqui, ó. Essa é a palavra, essa é a palavra, essa é a palavra. Eu repito, Ele só quer que você seja fiel. Se prontifique. Ah, pastor, mas se o senhor não me conhece, irmão, não é o seu potencial que está em jogo, mas é a sua fidelidade, é o seu desejo de fazer a obra de Deus. Quero que você feche os seus olhos. Eu vou encerrar. Sabe por quê, irmãos? Eu quero orar ao Senhor agora. Pedir, por favor, vamos cantar uma música aqui, por favor. Até essa música, vocês tocam essa música? Com a nossa irmã que cantou ali? Não, quem é este que era sem pecado? Vocês tocam ela? Se não toca, não tem problema. Dá pra ir? Vem aqui, abençoado. Vem aqui, por favor. Oh, aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou orar e já vou entregar para o pastor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, porque às vezes a gente fica preocupado demais. O que eu tenho para entregar? Só entrega o teu coração, só entrega os teus desejos, só entrega a tua vontade. Quem vai te conduzir é o Espírito Santo. Eu quero te lembrar que Jesus disse para Nicodemos: aquele que é nascido do Espírito, ele é como o vento. Não sabe nem de onde vem, nem para onde vai, ele será guiado pelo Espírito Santo. Só seja esse instrumento. Só seja esse instrumento. Bota a mão. Feche os olhos e começa a adorar, começa a falar com o Senhor. Começa a falar com o Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu estou sendo invadido por um espírito de medo. Quantas vezes eu fui tocado para fazer tua obra, eu estou enrolando, eu fico protelando, eu